Você já olhou para o céu estrelado em uma noite silenciosa e se sentiu pequeno? Agora, imagine segurar um simples alfinete esticando o seu braço até o alto. Na cabeça desse alfinete, tão minúscula que quase desaparece entre os seus dedos, caberia uma imagem que revela cerca de 10.000 galáxias. Sim, você ouviu certo, 10.000 galáxias. E cada uma delas, por sua vez, contém em média 100 bilhões de estrelas. Agora reflita. Quantas cabeças de alfinete cabem no campo da sua visão noturna? Essa é a verdadeira dimensão da nossa insignificância e, paradoxalmente, da nossa grandeza. Diante dessa vastidão, surge uma pergunta inevitável: o que é a consciência e de onde ela veio? E, mais importante, para onde ela está nos levando? Nesse vídeo, você não vai apenas assistir a uma teoria ou uma ideia inspiradora. Você está prestes a embarcar em uma jornada de revelações profundas que mescla ciência, espiritualidade e filosofia em uma narrativa transformadora, capaz de alterar para sempre a forma como você vê a si mesmo, o universo e a própria existência. A jornada da consciência, que começa no mais ínfimo nível de matéria, o átomo, e ascende etapa por etapa até a união suprema com o que muitos chamam de Deus. Mas para começar, precisamos fazer uma pausa e olhar para dentro. Quem é você? Quem é você além do seu nome, da sua profissão, da sua nacionalidade, do seu corpo físico? Quem é você além daquilo que os outros dizem que você é? A resposta é ao mesmo tempo simples e cósmica. Você é consciência. Essa consciência não é apenas um subproduto do cérebro humano, como a ciência materialista tentou nos convencer por tanto tempo. Antes da matéria, antes do tempo, antes das galáxias, existia a consciência primordial, aquela que permeia tudo, aquela da qual tudo emana. E é para essa consciência que no final da jornada tudo retorna. Um dos pioneiros nessa visão revolucionária foi o físico indiano Amit Goswami, com sua teoria do universo autoconsciente. Usando princípios da física quântica, Goswami contesta radicalmente as premissas materialistas. Para ele, não é a matéria que cria a consciência, mas a consciência que cria a matéria. Ele defende que tudo, absolutamente tudo, do menor átomo às maiores galáxias, é impregnado de consciência. Não estamos apenas dentro do universo, nós somos o próprio universo tomando consciência de si. Pense nisso por um momento. Aquele café que você tomou de manhã, a cadeira onde está sentado agora, seu smartphone, seu animal de estimação, as estrelas que vemos à noite, tudo isso emergiria da consciência e não o contrário. É como se estivéssemos vivendo em uma simulação cósmica, mas em vez de computadores criando a nossa realidade, é a consciência universal que a manifesta. E o mais incrível, não existe apenas Deus separado de tudo. Não há nada fora dele. Tudo é expressão dessa consciência primordial. Se isso parece abstrato demais, não se preocupe. Nós vamos tornar essa jornada mais concreta, explorando cada estágio evolutivo, começando pela menor centelha consciente do universo, o átomo. Você provavelmente aprendeu na escola que os átomos são partículas minúsculas, os blocos fundamentais da matéria. Mas o quão pequenos eles realmente são? Quando digo que um átomo é milhões de vezes menor do que um grão de areia, estou sendo extremamente generosa para não ferir o ego dele. Na verdade, o átomo é aproximadamente 30 bilhões de vezes menor do que um grão de areia. Existem mais átomos em um único grão de areia do que grãos de areia em todo o planeta Terra. Isso é literalmente incompreensível para nossa mente. E se você acha que algo tão minúsculo não poderia ter qualquer forma de consciência, prepare-se para ter as suas certezas abaladas.
O famoso experimento da dupla fenda mostra algo verdadeiramente espantoso sobre os elétrons, aquelas partículas que orbitam o núcleo atômico. Quando não estão sendo observados, os elétrons se comportam como ondas, passando pelos dois buracos simultaneamente. Mas no momento em que tentamos observá-los, eles se comportam como partículas, passando por apenas um buraco. Isso nos diz que o ato de observar muda o comportamento da matéria. E o que isso tem a ver com consciência? Tudo. O simples ato de observar, que é uma função da consciência, altera o comportamento fundamental da matéria. É como se o elétron soubesse que está sendo observado. Pense nas implicações disso para a sua vida diária. Quando você se sente conectado com alguém mesmo à distância, quando tem aquela intuição inexplicável, quando sente que alguém está olhando para você. Não são coincidências. A física quântica sugere que, em nível fundamental, tudo está interligado em uma única teia de consciência. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: como algo sem consciência pode responder à consciência? E mais ainda, será que esse algo já é, em si, consciente em algum nível? O átomo, por mais invisível que seja, pode conter em si a semente da consciência universal. Como afirmou Alice Bailey, autora da obra O Átomo Consciente, tudo no universo vibra, tudo emite energia, tudo responde a estímulos. Isso inclui os átomos. Se toda a realidade é feita de ondas, como a física quântica já demonstrou, então tudo está conectado. E se tudo está conectado, a sua consciência interage com todas as outras. A ideia de separação é uma ilusão. Você, o universo, as galáxias e o próprio Deus são expressões da mesma consciência, manifestando-se em diferentes formas e em diferentes estágios de evolução. E isso nos leva a uma revelação arrebatadora. Você nunca foi apenas humano e nunca será apenas isso. A consciência que habita em você já foi átomo, já foi cristal, já foi planta, já foi animal e agora vive a experiência humana. Mas a sua jornada não termina aqui. Estamos apenas no começo de uma viagem épica. Dos átomos, avançamos para a próxima manifestação da consciência, o reino mineral, e dentro dele encontramos os fascinantes cristais. Desde tempos ancestrais, civilizações antigas reconheceram algo especial nesses minerais estruturados. Não é por acaso que culturas tão diversas quanto egípcios, maias, celtas e tibetanos utilizaram cristais em rituais sagrados e práticas curativas. Os cristais podem ser vistos como portadores de uma memória da Terra, uma consciência primordial capaz de armazenar, amplificar e transmitir informações genéticas. Da mesma forma que o seu rádio sintoniza diferentes frequências para acessar estações diversas, os cristais vibram em frequências específicas que podem interagir com os nossos próprios campos energéticos. Esse é o fundamento científico por trás da cristaloterapia, a utilização dos minerais para harmonizar as nossas energias, equilibrar os nossos chakras e auxiliar em nossos processos de cura. A nossa tecnologia mais avançada também depende das propriedades únicas desses minerais conscientes. Quando você usa o seu smartphone, está literalmente interagindo com a consciência mineral. Mas agora prepare-se, vamos dar um salto quântico na escala evolutiva. Do silêncio misterioso das pedras, mergulharemos na fascinante consciência do reino vegetal. Ao transitarmos da consciência mineral para a vegetal, encontramos a primeira grande revolução na história da consciência: a vitalidade. As plantas não são apenas decorações estáticas em nosso mundo, elas são seres dinâmicos capazes de crescimento, regeneração e reprodução. E se você acha que são criaturas passivas e silenciosas, é apenas porque você não consegue ouvir a incrível conversa que acontece debaixo da terra. Estudos científicos revolucionários vêm revelando que as plantas possuem sofisticados sistemas de comunicação.
Quando uma árvore é atacada por insetos, ela libera compostos químicos voláteis no ar, literalmente enviando mensagens de alerta para suas vizinhas. Em resposta, as árvores próximas começam a produzir substâncias que as tornam menos apetitosas para os predadores. É como um sistema de defesa coletivo, um verdadeiro WhatsApp das florestas. Aquela plantinha em sua sala que parece murchar quando você viaja, ela não está apenas desidratada. Ela pode estar expressando uma resposta emocional à sua ausência. Já notou como algumas plantas da sua casa parecem prosperar mais do que as outras, mesmo recebendo os mesmos cuidados? Talvez exista uma comunicação sutil entre você e elas que transcende o simples ato de regar. A consciência vegetal passa por uma longa evolução, dos simples musgos e algas até as majestosas sequoias milenares. E após milhões de anos de evolução nesse estágio, algo misterioso acontece. Um novo salto quântico se manifesta e entramos no fascinante reino da consciência animal. Você sabia que os elefantes realizam rituais de luto, visitando repetidamente os ossos de seus familiares falecidos e tocando-os delicadamente com as suas trombas? Ou que os corvos organizam verdadeiros funerais, reunindo-se em torno do companheiro falecido em um ato de respeito coletivo? A consciência animal é muito mais profunda e complexa do que a ciência reconheceu por muito tempo. Os animais não são apenas movidos por instintos mecânicos, eles possuem alma, emoções, inteligência e sim, a sua própria jornada espiritual. Quando seu cachorro parece ler os seus pensamentos antes mesmo que você os formule, quando seu gato fixa o olhar em um ponto aparentemente vazio da sala, ou quando um cavalo detecta uma doença em seu dono antes de qualquer sintoma visível, não estamos lidando apenas com comportamentos aleatórios ou coincidências. Em muitos casos, os animais possuem uma sensibilidade espiritual que supera a de muitos humanos. Eles podem perceber dimensões e energias que a nossa percepção limitada não alcança. Pense naquela sensação quando seu animal de estimação deita ao seu lado, exatamente no momento em que você está triste, mesmo sem demonstrações externas. Ou como certos animais ficam agitados minutos antes de terremotos ou desastres naturais. Isso não é acaso, é uma forma de consciência que opera além dos 5 sentidos físicos que reconhecemos. A consciência animal, assim como todas as outras formas, evolui gradativamente. Começando pelos organismos mais simples, como os insetos e répteis, a consciência animal passa por inúmeros estágios ao longo de milhões de anos. Cada espécie tem o seu próprio caminho evolutivo, sua própria linha de desenvolvimento consciencial. Se você tem um animal de estimação, olhe para ele com novos olhos depois desse vídeo. Reconheça nele não apenas um companheiro, mas um ser consciente em sua própria jornada evolutiva. E nos comentários, conte uma história surpreendente envolvendo a inteligência ou a percepção especial do seu pet. Agora chegamos ao ponto mais intrigante da nossa jornada, o estágio em que todos nós estamos experimentando nesse exato momento, a consciência humana. E você vai descobrir que talvez não sejamos tão conscientes quanto imaginamos. Aqui estamos nós, seres humanos, considerados por muitos como o ápice da evolução consciencial no planeta Terra. Com nossos smartphones, arranha-céus, viagens espaciais e inteligência artificial, nos consideramos os reis da criação. Mas seremos realmente tão conscientes quanto pensamos ser? A neurociência moderna nos apresenta uma verdade desconcertante. A maioria de nossas decisões e comportamentos não é realmente nossa. Estudos mostram que cerca de 95% das nossas ações são dirigidas por processos automáticos do subconsciente. Somos, em grande parte, marionetes do nosso próprio cérebro.
Aquela decisão que você tomou hoje de manhã e acreditou ser totalmente racional e consciente, provavelmente foi influenciada por padrões neurais estabelecidos há décadas, por experiências que você nem mesmo lembra mais, por vieses inconscientes que operam nas sombras da sua mente. Pense em quando você dirige para o trabalho todos os dias. Quantas vezes você já chegou ao destino sem se lembrar dos detalhes do percurso? Ou quantas vezes você come sem realmente saborear cada garfada? Ou verifica seu smartphone dezenas de vezes por dia sem decisão consciente de fazê-lo? Estamos constantemente no piloto automático, um estado que os budistas chamam de sonambulismo. Vivemos, mas raramente estamos verdadeiramente presentes. Mas aqui está a boa notícia. Diferente de outras formas de consciência, nós humanos temos a capacidade única de observar os nossos próprios processos mentais. Podemos desenvolver a metacognição, a consciência da consciência. E é exatamente esse o propósito da meditação, da contemplação e de práticas espirituais em diversas tradições. Se pudéssemos resumir todo o objetivo do desenvolvimento humano em uma palavra, essa palavra seria amor. Não o amor romântico limitado que vemos em filmes, mas o amor universal, aquele que transcende o egoísmo, o orgulho, a inveja e nos conecta com tudo e todos. Há mais de 2000 anos, um dos seres mais evoluídos que já pisou na Terra tentou nos ensinar essa simples lição, e ao mesmo tempo profundamente desafiadora. E até hoje, a humanidade ainda luta para compreendê-la verdadeiramente. Se esse conhecimento está tocando você de alguma forma, não guarde essa luz apenas para si. Ajude a expandir a consciência coletiva compartilhando esse vídeo. E se você deseja explorar mais esses temas profundos, inscreva-se no canal agora mesmo. Mas a nossa jornada não termina aqui. Na verdade, a consciência humana é apenas um breve capítulo em uma história muito mais ampla. O que acontece quando deixamos o corpo físico? Para onde vai a nossa consciência? Imagine acordar um dia e descobrir que pode voar, não em um avião ou com equipamentos especiais, simplesmente flutuando pelo ar com o poder do seu pensamento. Imagine poder visitar qualquer lugar do planeta instantaneamente. Imagine sentir emoções 10 vezes mais intensas do que já sentiu em sua vida. Bem-vindo ao plano astral, o próximo grande estágio da jornada consciencial. Após o desencarne, o que chamamos de morte física, nossa consciência continua a sua jornada utilizando outro veículo, o corpo astral. Esse corpo mais sutil, também chamado de duplo etérico ou corpo emocional, é o veículo que utilizamos durante as experiências de projeção astral, sonhos lúcidos ou experiências de quase morte. Porém, é importante entender que simplesmente deixar o corpo físico não garante automaticamente uma consciência mais expandida. Milhões de seres que abandonam seus corpos físicos continuam experimentando dor, apego, sofrimento e confusão. Pense no plano astral como um vasto espectro de frequências, semelhantes às estações de rádio. Assim como você sintoniza frequências diferentes para ouvir músicas diferentes, a sua vibração consciencial no astral determina qual estação você sintonizará. Aqueles que deixam o corpo físico com medo, apego e desequilíbrio tendem a habitar as regiões mais densas do astral, o que algumas tradições chamam de umbral ou purgatório. Já aqueles que partem com equilíbrio, serenidade e desapego acessam os níveis superiores desse plano. No astral superior, as capacidades da consciência se expandem dramaticamente. A comunicação telepática substitui as palavras faladas, tornando o processo muito mais eficiente e profundo. Você consegue transmitir não apenas pensamentos, mas emoções e experiências completas instantaneamente. Aquele amor que você sente por seu filho ou cônjuge, no astral essa emoção é amplificada várias vezes.
As cores são mais vibrantes, os sons mais harmoniosos, as sensações mais intensas. Sabe quando você está deitado no sofá e precisa levantar para pegar algo na geladeira, mas a preguiça é tanta que você desiste? No plano astral, bastaria um pensamento direcionado para materializar o que deseja. Ou melhor ainda, como as necessidades físicas como fome e sede não existem mais, você estaria livre dessa terrível decisão. Cerca de 95% dos relatos espirituais e experiências de projeção astral se limitam a esse estágio. Mas a nossa jornada está apenas começando. Estamos prestes a cruzar um limiar e poucos exploram. Preparado para conhecer dimensões de consciência que desafiam completamente a compreensão humana? Assim como a serpente periodicamente muda a sua pele, a consciência em evolução, eventualmente, abandona o corpo astral num processo conhecido como segunda morte. Não há dor ou trauma nessa transição, apenas a libertação natural de um veículo que já cumpriu o seu propósito. Entramos agora no plano mental, uma dimensão onde o pensamento puro é a realidade dominante. No plano mental, a consciência experimenta uma revolução em sua percepção. A linearidade do tempo, como conhecemos, desaparece completamente. Em vez de perceber passado, presente e futuro como sequências distintas, aqui a consciência pode contemplar múltiplas linhas temporais simultaneamente. Imagine poder acessar todas as suas memórias, não apenas desta vida, mas de todas as suas encarnações, com clareza cristalina, revivendo cada detalhe como se estivesse acontecendo agora. Imagine poder perceber eventos futuros não como previsões, mas como possibilidades que se desdobram diante de você. A comunicação no plano mental transcende até mesmo a telepatia astral. Em vez de trocar pensamentos individuais, as consciências mentais compartilham geometrias completas de informação. Se eu quisesse compartilhar com você a experiência de quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, eu não precisaria descrever palavra por palavra. Em vez disso, projetaria uma geometria informacional que instantaneamente transferiria para você não apenas os fatos, mas todas as emoções, contextos e percepções daquele momento. A euforia da expectativa, o papel de presente sendo rasgado, a frustração da primeira queda. É como fazer um download ultra rápido de experiência pura, sem perda de qualidade e sem aquela irritante mensagem de conexão instável. Mas se você está impressionado com essas capacidades da consciência mental, prepare-se para o próximo nível. Estamos prestes a transcender o pensamento para entrar no reino da intuição pura, a consciência búdica. Se na consciência mental nós éramos como uma gota d'água, individual, separada mas consciente de sua natureza, na consciência búdica começamos a nos fundir com o oceano. Esse estágio também é conhecido como consciência da alma ou plano intuitivo e representa uma revolução fundamental. A compreensão deixa de ser mediada pelo pensamento e passa a ser direta, instantânea, intuitiva. No plano búdico, a dualidade que caracteriza os níveis anteriores começa a se dissolver. A sensação de eu, separado do outro, gradualmente dá lugar a um sentimento expansivo de unidade com todo o universo. É como se depois de viver toda a sua vida usando óculos escuros, alguém finalmente os removesse. As cores sempre estiveram lá, mas agora você as vê em toda a sua glória e vibração. Você já teve algum momento de eureka, aquele insight súbito onde a solução para um problema complexo simplesmente surge em sua mente? Na consciência búdica, essa é a forma padrão de conhecimento. Não há processo dedutivo, não há análise passo a passo, há apenas a percepção direta e imediata da verdade. Esse é o estado que grandes mestres espirituais como Buda, Krishna e Jesus acessavam regularmente durante as suas vidas físicas.
É na consciência búdica que encontramos os famosos registros akáshicos, a vasta biblioteca etérica que cataloga toda a história do universo. Mas não pense nela como livros em prateleiras, é mais como uma rede viva de informação tecida na própria essência da realidade. Quando uma consciência búdica acessa esses registros, ela não está simplesmente lendo informações, está revivendo e sentindo as experiências, captando a essência energética e emocional de cada evento registrado. E agora chegamos ao limiar do indescritível, o último estágio antes da reunificação completa com a consciência suprema. Bem-vindo à consciência átmica. Se na consciência búdica você era uma gota que começava a se fundir com o oceano, na consciência átmica você é o oceano. O foco agora não está mais em experimentar o oceano, mas em expressar-se como o oceano, o instrumento puro da vontade divina. Aqui, qualquer resquício de ego ou individualidade separada se dissolve completamente. A consciência átmica é praticamente indistinguível do Criador. É o eu divino, o eu superior, em sua expressão mais pura. Neste nível, a antiga frase, feito à imagem e semelhança de Deus, deixa de ser simbólica e adquire significado literal e profundo. A consciência átmica é como um raio direto da luz divina, a primeira emanação da fonte criadora. Como descrever esse estado usando palavras humanas? É como tentar explicar cores a alguém que nasceu cego, ou sinfonia a quem nunca ouviu som algum. Talvez a melhor analogia seja: imagine que a sua consciência atual é como uma única nota musical. A consciência átmica seria como ouvir e ser simultaneamente toda a orquestra sinfônica. Cada instrumento, cada nota, cada pausa, tudo percebido e expressado ao mesmo tempo em perfeita harmonia. E finalmente, chegamos ao destino último de toda a consciência: a reunificação com a consciência suprema, o retorno ao abraço eterno de Deus. Como explicaríamos para um peixe que passou toda a sua vida em um pequeno aquário a experiência de ser todo o oceano? Ele simplesmente não possui os mecanismos perceptivos para compreender tal imensidão. Da mesma forma, as nossas mentes humanas, por mais evoluídas que sejam, não possuem a capacidade de verdadeiramente compreender a união final com a consciência suprema. Todos nós já fizemos parte desse oceano primordial. Nossa consciência individual é uma expressão temporária dessa consciência única que permeia tudo. E após completar a sua longa jornada evolutiva através dos diversos estágios, ela eventualmente retorna à sua fonte, como o rio, que finalmente encontra o mar. Mas essa união não é uma dissolução no sentido de perda. É uma expansão infinita, um despertar para a nossa verdadeira natureza. Tentamos compreender Deus através de rituais, orações, filosofias e teologias. Mas a verdade é que o único entendimento real de Deus vem através da expansão da nossa própria consciência. Para realmente conhecê-lo, precisamos percorrer todos os estágios dessa jornada cósmica, do átomo ao divino. E essa evolução não é apenas teórica ou para um futuro distante. Ela começa aqui e agora, em cada pequeno ato de amor, em cada momento de presença verdadeira, em cada esforço para expandir a nossa percepção além dos limites do ego. Tudo começa na autoconsciência. Não se trata apenas de compreender o mundo, mas de lembrar-se de quem você realmente é. Cada átomo do seu corpo já carregou a memória das estrelas. Cada emoção já pulsou nos campos astrais. E cada pensamento, por mais simples que pareça, é uma semente que vibra no campo mental, moldando realidades que você ainda nem pode imaginar. A moral dessa história
é clara. Você não é pequeno, você não é impotente. Você é uma centelha do divino em processo de expansão. E esse processo só depende de uma coisa: escolha. Escolha amar, escolha evoluir, escolha despertar. Porque a consciência não se expande sozinha. Ela responde ao chamado da alma. Ao compreender que o amor é a verdadeira chave de todas as dimensões, você entende que cada gesto de compaixão, cada perdão oferecido, cada instante de gratidão é uma alavanca espiritual que te move para mais perto de Deus. Você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. E ao compreender isso, tudo muda. O medo da morte perde força, a ansiedade do futuro se dissolve e a urgência de amar se torna a bússola da sua jornada. Se você chegou até aqui, saiba que foi mais do que um espectador. Você foi parte ativa dessa jornada. E agora o próximo passo está em suas mãos. Reflita, o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar essas palavras se apagarem com o tempo ou vai usar essa consciência para transformar a sua vida e a dos que te cercam? Porque no final das contas, despertar não é entender o universo, é viver com o coração aberto, sabendo que tudo, absolutamente tudo, é expressão do divino. Obrigada por assistir esse vídeo, pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre novas postagens. Até o próximo vídeo!